Então, vamos ficar de pé e abrir em Salmos 103, 19. Salmos 103, 19. Para as minhas pupilas maravilhosas, é isso que tem que anotar. É porque, assim, eu tenho uma classe de culto infantil das meninas de 10. Elas têm um planner e a gente está treinando a pessoa falar o versículo e o livro, e elas têm que dizer o que elas entenderam da palavra que o pregador pregou. Eu fico treinando com elas numa classe lá. Só que quando eu prego aqui, elas ficam aqui. O que a gente faz com o povo da igreja? Quero falar em Salmos, em Levítico, em Número, em Êxodo, Gênesis, Apocalipse. Aí as meninas ficam assim, entendeu? Agora eu estou falando, o que é para anotar? Salmos 103, 19. Eu vou falar mais 50 versículos, não precisa anotar, beleza? O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu, ele é rei e domina tudo. Quem foi que colocou o trono dele no céu? Ele mesmo. Isso é muito importante, porque ninguém pode colocar Deus, porque não há maior que ele. A gente já podia fechar a Bíblia e ir embora. Mas, já que estamos todos aqui, a igreja está cheia, podem se sentar, que nós vamos hoje falar sobre Esther. Eu concordo com a pastora Thalita que as histórias da Bíblia são cinematográficas. Então, nós vamos fazer um combinado. Tudo que eu falar aqui das histórias, vocês vão imaginar a cena, porque isso faz muita diferença. Muita diferença. Às vezes a gente lê as coisas na Bíblia e não realiza a cena e fala, mas, gente, como é que foi que ele fez isso? Então, vocês vão imaginar. Vai montando um filme aí na cabeça. Antes de começar a história de Esther, eu vou fazer uma parte aqui, numa história que aconteceu séculos antes. Eu tentei pesquisar de tudo que é jeito a data, mas não consegui. Só consegui a informação de que isso aconteceu séculos antes, de um personagem muito conhecido da gente, Saul. 1 Samuel 15, de 1 a 7. Eu vou explicar a história para a gente não tomar muito tempo lendo, mas está lá, para quem quiser conferir. 1 Samuel 15, 1, 7. Saul era o rei de Israel, eleito por Deus. Deus que ungiu ele. E ele tinha um profeta que era Samuel. Naquela época, Samuel era o profeta de Israel. E Deus, através de Samuel, falou para Saul que ele poderia ir para a guerra contra os amalequitas e que ele teria que exterminar todos os amalequitas. Homens, mulheres, crianças, velhos, todos. Todos. E que tudo que os amalequitas eram bons de guerra, então eles tinham muitos bens. Mas não era para ficar com nada, porque naquela época era comum. Eu guerreio contra você, eu ganhei e pego tudo que é seu. Só que Deus falou, não vai pegar nada. Você extermina todo mundo e põe fogo, mas vocês vão ganhar. Saul foi lá, guerreou, ganhou. Samuel, depois, no pós-guerra, foi lá conversar com Saul. Aí tá escutando um barulho de ovelha, falou, ô, Saul, que essas ovelhas? Você não queimou tudo dos amalequitas? Não, eu queimei. Ovelha? Ovelha. Queimei. Eu queimei, mas as ovelhas melhores, as mais gordas, eu guardei para fazer um sacrifício para Deus. Samuel falou, mas não foi isso que Deus mandou. Ele quer obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não quero as ovelhas. Ele não quer as ovelhas. Quem que é aquele ali? Agag. Não, mas não se preocupa. Eu nem estou dando comida para ele. Saul, Deus não mandou você trazer Agag e deixar ele morrer de fome. Deus mandou você matar ele. Por que você não matou ele? Não, é que o soldado... Não tinha explicação. Porque não tem explicação para desobediência. Ele não quis fazer. Aí Deus falou, Samuel vai lá e mata Agag. Samuel foi lá e matou Agag. O que Deus fez com Saul depois dessa? Rejeitou ele. Falou, acabou. Eu vou escolher outro rei. Esquece. Com você não dá mais. Por quê? Porque Deus manda para ir para um lado, ele ia para outro. Gravem esse nome, Agag. Era para exterminar, porque Deus tinha o povo dos amalequitas como inimigos dele. Dele, Deus. Beleza? Agora vamos entrar para a história de Esther. Bom, deixa aí aberto no livro de Esther, porque eu vou ler muitas coisas. Gente, eu caí na besteira de assistir um vídeo de um judeu falando. Gente, que coisa mais linda. Ele falando os nomes que eu leio na Bíblia e falo tão feio, e ele falando as coisas. Por exemplo, vou falar sobre uma moça aqui que chama
Eu li Hadassah. Aí ele falou, Hadassah. Eu falei, eu vou falar Hadassah agora também, porque Hadassah, bem mais bonito. Xerxes eu nem consegui falar. Então, na história de Esther, tinha um rei que chamava Xerxes. Em algumas versões está Assuero. Assuero. E no judaico, para o judeu é outro nome também que eu não vou me atrever a pronunciar porque eu não tenho capacidade. Mas, enfim, é lindo ver eles falando. Um belo dia, depois de exibir muito a sua riqueza, o seu poder e tudo que ele tinha, ele resolveu dar uma festa e ele convidou todos dali, da capital onde ele vivia, pobres e ricos. E ele tinha uma rainha que era muito bonita, chamava Vasti. E ele chamou os ricos e os pobres para essa festa, um banquete que todo mundo podia comer e beber à vontade. Era uma coisa mais linda. Enquanto ele ficava com todos os homens no pátio, a Vasti ficava com todas as mulheres dos homens lá no palácio. E o pátio, eu vou ter que descrever o pátio, gente, porque eu achei um negócio assim. Bom, o pátio era um piso de mármore. Vocês estão imaginando? As mulheres não têm mais facilidade para isso. Era um piso de mármore. A coluna, não, era piso de ladrilho azul. A coluna era de mármore. As cortinas eram de... deixa eu ver aqui as cortinas, cadê? Eu vou ter que ler, porque é muito lindo. Algodão branco. Aí, olha que beleza. Eu vou ler para vocês. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis. Faz muito tempo que vocês compraram cortina? Eu não, é caro. A minha nem é de algodão. Algodão branco e azul, amarrada com cordão fino de linho vermelho, que estava preso em argola de prata e argola de... Cadê? E na coluna de mármore. O piso era feito de ladrilho azul, mármore branco. Madrepérola é uma pedra que tem um reflexo de pérola. Maravilhosa. Minha mãe está falando casquinha da ostra. Dentro. De pedras preciosas. Esse era o chão. Não era o anel que a Vasti estava usando. Era o chão do lugar. Nesse pátio havia sofá de ouro e de prata. Tá bom para vocês? Era isso. Alguém tem uma sala assim aqui? Não, né? É isso. A gente não consegue. A gente não consegue. No céu, eu acredito. Porque lá fala, né? Rua de Ouro, maçaneta, tudo. Eu acho que é, entendeu? Bem melhor que isso daqui. Mas, para mim, já tá bom imaginar isso daqui. Enfim, estava tudo maravilhoso. E estava tudo lindo. Aí, o rei Xerxes estava ali, acho que pensando, depois de ter bebido muito, tá bem alegrinho, ele estava ali pensando, como é que eu posso impressionar mais? Aí ele fez assim, já sei. Vou chamar a minha maravilhosa rainha. Vai esfregar na cara de todo mundo que eu tô também uma mulher bonita, simpática, educada. Eu acho que elas eram cheirosas. Vou chamar. Mandou chamar. Só que ele mandou chamar na frente de todo mundo. Chama a Vasti. E nada da Vasti. E nada da Vasti. Eu imagino que alguém chegou e falou assim, tudo bom? Ela não veio. Como? Na frente de todo mundo, todos os convidados. Ela não vem. Por que ela não vem? Está desmaiada, morta, alguém raptou ela? Não, ela não quer. Diz que não vai sair de lá da festa para vir aqui. Ele ficou com cara de tacho na frente de todo mundo, só que ele era o rei. Pensa, a figura masculina já era muito forte naquela época. Se hoje imagina naquela época. Aí a figura masculina no rei. Ela não foi, porque ela decidiu não ir. Uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo no livro de Esther é que não tem uma vez que é falado o nome de Deus nele. Só que você, a cada cena, vê Deus ali, o tempo inteiro. A Vasti, seguindo as vozes da cabeça dela, resolveu ir contra o marido, que era o rei, na frente de todo mundo. Por quê? Não sei. Não sei. Bom, ficou todo mundo furioso, né? E aí ele chama todos os conselheiros e fala assim, faça o que agora? Que ela não quis vir e eu fiquei desautorizado na frente de todo mundo. Esther 1, 16, 17. Aí, Memucã disse ao rei e aos seus ministros,
o que a rainha fez é uma ofensa não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Não precisava contar para as mulheres, porque lembra, ela estava reunida no meio das mulheres. A sorte dele é que não tinha WhatsApp. É que não tinha Instagram, porque senão ia ser assim, estamos aqui com a cara de tacho do rei Xerxes, quando Rainha Vasti, você tem algo a dizer? Por que você não vai? Teria sido isso, ele tem sorte, porque não teve isso. Hoje mesmo, no 18, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão os seus maridos. E os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. 19. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine, depois de tudo isso, mas assim, se for da sua vontade, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor. Eu acho que foi meio assim, você não me quer, não, eu não te quero primeiro, porque agora você, mesmo me querendo, não pode vir. Foi um negócio assim para resgatar a masculinidade dele. E mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Tudo que era escrito em todas as línguas da província e disparado para todo mundo não podia ser mais anulado. Por quê? Como é que você ia anular, voltar todos os lugares que percorreu o negócio? Não tinha mais. Então, quando eles queriam um negócio que tinha que ficar para sempre, não podia voltar atrás, eles traduziam em várias línguas e mandavam para todo lugar. E aí não tinha mais como revogar isso. Mande para e nunca possa ser anulado. Depois, arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti para ser rainha no lugar dela. Romanos 13, 1. A palavra vai falar que nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. E quando ele não quer mais, o que ele faz? Ele troca. Porque é ele que coloca. 20. Quando a ordem do rei foi anunciada por todo esse enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Acabou. Era isso. Ele fez isso, deu uma limpada na honra, passou a raiva. Só que aí ele estava sem mulher, né? Porque ele tinha proibido ela de vir na presença dele. Ele tinha lá as concubinas, ele tinha um monte de harém. Cada lugar ele tinha um harém. Harém era o lugar que ficavam todas as mulheres do rei. Então, assim, seja a mãe, a tia, a avó, porque a gente tem uma percepção de que harém é só para as concubinas. Não. Qualquer mulher. As mulheres eram separadas. Por quê? Precisava alguém para proteger, porque eles entendiam que a mulher era frágil. Então, ela estava em perigo sempre. Então, elas ficavam guardadas. A mãe, a avó. E a hierarquia entre as mulheres era de acordo com o relacionamento parental com o rei. Então, por exemplo, se tivesse a avó mandaria. Se ele tivesse a mãe mandaria no harém. Mas sempre tinha um chefe do harém, que era um homem. Mas eu entendo. Vocês acham que um homem entraria ali no harém com 150 mulheres e falar, gente, o que está de ruim aqui? Não ia, gente. Ele não ia sair vivo. Porque elas iam começar... Não ia. Então, ele pegava uma. Essa uma falava com todo mundo e falava com ele. Entendeu? E todos os homens que tomavam conta dos haréns eram eunucos. Ou seja, homens castrados. Tá? Bom, aí ele começou a ficar deprê. Aí veio os conselheiros e falaram assim, não, vamos fazer assim, né? Vamos mandar as moças vir para Suzã. Elas vão ser selecionadas. E aí a gente faz um tratamento de beleza nelas de 1 ano. Depois desse 1 ano, as que ficarem, as que quiserem, as que a gente achar que deu jeito, rumou, aí a gente apresenta e você escolhe, tá bom? Ah, tá bom. Pronto. Então, o que elas... Primeira coisa, que era a seleção das moças, é que elas precisavam ser virgens. E
bonitas. Ah, podia ser bonita, mas não era virgem? Não. Podia ser virgem, mas não bonita? Também não. Primeiro, eu vou fazer vários paralelos. O que é isso? A gente falou isso na escola bíblica. A gente lê as histórias da Bíblia e elas estão dentro de um contexto. Mas a gente consegue tirar as histórias da Bíblia e colocar num contexto da nossa vida. E o paralelo que eu vou fazer aqui é a vida de Esther com a vida do crente. Primeiro paralelo. Você pode fazer o que quiser da sua vida. Pode? Pode. Mas tem coisa que, dependendo do que você fizer, te descredencia de estar em alguns lugares. E se Deus tiver um plano que tem que ser você, porque é você que Ele quer para aquilo, Ele não vai permitir que você faça. Um exemplo, Sansão. Sansão, Deus levantou ele para acabar com os filisteus. Sansão quis fazer tudo do jeito dele, mas ele no final acabou com os filisteus ou não? Há a interrogação, eu não vou entrar aqui no mérito se ele morreu salvo ou não, mas que ele matou os filisteus, ele matou. Era aquele fim que Deus tinha traçado para ele? Não acredito. Mas foi o que ele quis. Mas ele fez o que ele quis até a página 2. Porque Deus tinha ele para destruir os filisteus. E acabou. Não tem conversa. Aí é com Deus. Decidir se vai deixar fazer o que você quer e vai fazer o negócio que ele quer, apesar de você e não com você, ou se ele quer você mesmo, vai fazer chorando, gemendo e reclamando. Aí é com Deus. Bom, ele fez essa chamada, né, processo seletivo para a esposa do rei. E aí em Suzã, olha que coincidência. A coincidência. Em Suzã tinha um judeu chamado Mordecai. Ele era da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. Benjamim era o filho mais novo de Jacó e Raquel. E era uma tribo reconhecida pela habilidade de seus guerreiros. Então, Mordecai era descendente de um povo que estava acostumado com confronto. Um povo que não fugia de luta. Obstinados. Mordecai tinha uma prima que adotou como filha após a morte dos pais dela, a Radassa. A Bíblia fala que Radassa era bonita e formosa. A rainha era o quê? Bonita. E a Radassa? Bonita e formosa. Aí eu fui pesquisar, porque para mim bonita e formosa era a mesma coisa, mas não é. Bonita é a palavra mais comum para descrever algo ou alguém que tem uma boa aparência, que é agradável à vista. Pode ser usado para pessoas, objetos, lugares, sendo sinônimo de linda ou bela. Formosa tem uma conotação mais forte, sugerindo uma beleza harmoniosa e perfeita. É frequentemente usada para descrever pessoas de feições clássicas e elegantes, ou para objetos com uma beleza intrínseca e delicada. Essa era a Radassa. O Mordecai acho que já tinha percebido, né? Olhando para a Radassa, que ela era maravilhosa. E aí ele levou ela lá no harém e entregou aos cuidados de Regai, o chefe do harém do palácio. Por ser bonita e formosa, ela chamou atenção na hora que ela chegou. Então, ele aprovou. A primeira coisa que ele fez foi mudar o nome dela para Esther. Radassa era o nome em hebraico dela. O nome persa era Esther. Primeira coisa que ele fez. Segundo paralelo, a primeira coisa que Deus vai fazer com você é mudar a sua identidade. Depois que você se converte, é a primeira coisa que Deus vai fazer. Mudar a sua identidade. Você vai deixar de ser o que as pessoas sempre falaram, vai deixar de ser o que você mesmo pensou sobre você, para assumir a identidade que Deus tem para você. 2 Coríntios 5, 17 e 18. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Por isso que tem que mudar a identidade. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Você vai fazer isso com a sua atitude. Você vai fazer isso com o seu vocabulário. Você vai fazer isso com as suas roupas. Você vai fazer isso com as suas amizades. Você vai fazer isso com os lugares onde você frequenta. Você vai fazer isso com os seus familiares. Porque é a nossa obrigação, depois que nós
viemos para Cristo, é transformar a todos em amigos de Deus. E quem não quer, chacoalha a sandália, bate o pó e segue. Não é para você ficar implorando, rastejando, porque Deus, minha pastora lá de São Paulo fazia, Deus não é fruta de feira para ficar sendo oferecido na xepa. Quem perde é quem não quer. Então a gente fica mendigando, aceita Deus, por favor. Por favor. Ele não pode perder para Satanás. Deus já falou que vai ter mais gente no inferno do que no céu. A opção vai ser para todos. Você vai num buffet, tem tudo lá, você come tudo? O que a gente tem? Escolha. Escolha. Oferece. Ora. Não quer? Chacoalha a sandália e continua. Tem mais gente que quer e você não conseguiu chegar, porque você está preso na pessoa que não quer. Eu não quero. Não entendeu ainda. Não vamos insistir mais. Não é que você não quer, você não sabe o que você quer. Você não entendeu. Não, as pessoas escolhem. A mãe do meu pai falou, eu prefiro ficar com os meus guias do que com o seu Deus. Minha tia pregou 300 anos para ela. Se ela morreu salva ou não, eu espero que sim, que ela tenha tido um momento de lucidez. Mas, assim, a última palavra que eu tenho dela é essa. Escolha. Escolha, você tem escolha. Também, porque vir na igreja... cadê? Onde que eu perdi aqui? Tá, mas nem sei o que eu tô aqui. Aqui. Mas como é que transforma desse jeito? É vindo na igreja? Porque as pessoas me perguntam muito. Eu nasci na igreja. Mas existe uma Mariana antes da conversão e depois da conversão. E eu sempre fui convertida. Eu aceitei Deus, acho que umas 3, 4 vezes. Até que minha pastora chamou e falou assim, você está aceitando a Cristo de novo? Eu falei, eu tô, porque eu acho que eu não fiz direito da outra vez. Porque o que acontece? Eu cresci na igreja. Então, quando eu tinha um entendimento mais profundo, eu falei, nossa, aceitei errado, eu vou aceitar de novo. Porque eu não tinha entendido assim. Aceitei. Aí, daqui a pouco, eu ficava mais velha, eu tinha um entendimento mais profundo. Eu queria aceitar de novo. E o medo de ficar para trás? Ela falou, você não precisa. Você, até o final da sua vida, vai ter entendimento mais profundo de Deus conforme você busca. Então, não precisa, ele já entendeu. Aí, fazia o apelo, ela já olhava para mim. Aí, eu fazia... a ela. Eu queria me certificar. E dentro de mim estava como? Deus, se eu tiver que ir, é ela que está falando que não. Então, o senhor cobra dela. Eu era criança. Vir na igreja é obediência. Não é a igreja que te salva. É Cristo. Então, o que você precisa? Você precisa acreditar em Cristo, acreditar que Deus mandou ele, morreu na cruz, derramou sangue e limpou todo mundo do pecado. Certo? Certo. Só que Jesus falou assim, me siga. Então, não basta só crer, porque Satanás também sabe que o Filho de Deus veio e morreu na cruz pelos pecados. Mas ele não segue. Ele já tem o destino dele separado. Deus não fez o inferno para nós, Deus fez para ele. Mas tem gente que cisma em acompanhar. O que nós vamos fazer? Não tem o que fazer. A partir do momento que a gente tem que seguir a Cristo, a gente tem que fazer tudo que ele manda. E vir na igreja é uma ordem. Eu não sinto, vem sem sentir. Eu não sinto de pagar conta, mas eu tenho que pagar. Eu sinto de ficar com todo o dinheiro para mim fazendo as coisas que eu gosto. Mas eu posso? Eu não posso. Eu odeio feijão. Detesto feijão. Eu tenho que comer, porque a Linda tem falta de ferro. Então eu tenho que comer. Não é uma opção. Aí eu fico com cu, eu não como feijão, que eu falo... Oh. Aí eu fico aqui substituindo por couve. Eu descobri que o ramo do feijão lá, o broto do feijão tem mais ferro do que o feijão. O Tiago falou, tá, vai continuar comendo feijão, tá? Você come feijão e o broto. Eu não gosto, mas não é uma opção. Então, a gente tem que obedecer, a gente não faz as coisas só que gosta. Mesmo o que Cristo faz para você? Vamos pensar numa viagem. Você compra passagem, seja de avião ou de ônibus, certo? Só de comprar a passagem, você chega no lugar? O que você tem que fazer? Ir. É isso. Acreditar em Cristo, se batizar, tornar público, o que você fez? Comprou a passagem.
Só que se você não percorrer, você não chega. E a obediência é o caminho da viagem. Quando você aceita Cristo, você começa a viagem. Tem gente que pensa que chegou. Ai, aceitei a Cristo. Senta e espera as promessas. Deus distribuiu um monte de promessa aqui. No domingo que veio o pessoal de São Paulo e a pastora Marisa. Já deram linha no pipa para cumprir as promessas? Os pastores de plantão já estão tudo matriculado em teologia. Porque você não vai subir aqui sem ter teologia como pastor, né? Cantou. Ah, Deus tem ministério de louvor para mim. Se matriculou na aula de canto? Tá ensaiando já? Já foi falar com o Tiago? Passou pelo teste aqui para entrar? Que tem um processo aqui para entrar, né? Ah, Deus tocou no meu coração que eu preciso tocar. Isso, sabe tocar? Não, então se matriculou na aula e vai tocar. A hora que você estiver tocando bem, você vem aqui, faz uma audição. Se tiver no nível de já conseguir acompanhar o louvor, entra pro louvor. Tem um processo de ficar 3 meses vindo em tudo que a gente vê. Isso é culto, ensaio mensal, ensaio do louvor. O que você está fazendo com o que Deus está dizendo? Você está pegando a passagem e está sentando. Você vai ficar com a passagem e tudo. Então, pega a passagem e começa a andar. Começa a fazer as coisas. Minha tia me ensina várias coisas, o tempo inteiro. Minha mãe já chamou minha atenção hoje 2 vezes aqui, só na hora que eu subi no púlpito. Ainda falou que eu estava induzindo vocês a pecar na mentira. É isso, não acaba nunca. Mas 2 coisas que ela me falou, eu lembro quase todo dia. Uma vez eu estava conversando com ela, eu falei, eu não consigo entender as pessoas que vêm para a igreja, Deus opera. Você vê que é Deus movendo na vida da pessoa e do nada a pessoa sai e vai adorar Satanás, vai servir Satanás. Se ficar desiludido, ficar na sua casa, não quiser mais vir para a igreja, eu até consigo entender. Quem não passou por isso já na vida? Agora, você ir adorar Satanás, você ir bater tambor, você ir acreditar em santo, você ir... Coisas que você já passou dessa fase. Deus já falou para você, o Espírito Santo já testificou em você que não é. Como? O povo que está lá fora está enganado, não sabe. A palavra fala deles aqui. A obrigação é nossa de falar a verdade para eles. E a opção é deles de aceitar ou não. Mas quem está aqui, eu não consigo entender. Jejua 30 dias no mês. E aí desvia e vai para um negócio que Deus usou a boca da própria pessoa para falar que era Satanás. Eu falei, eu não sei o que acontece. Ela fez para mim, constância. Eu falei, como? Ela falou, constância. O difícil da vida do crente é ser constante. Porque a gente gosta de estar aqui. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Ah, não deu o que eu quero. Eu vou para onde for para conseguir o que eu quero, do jeito que eu quero. Porque Deus está demorando. E uma hora a pessoa está aqui, e outra hora a pessoa está lá embaixo, e uma hora está aqui, e outra hora está lá embaixo, mas não consegue ser constante. Você não precisa ler 30 capítulos todo dia, mas se você ler um capítulo todo dia, um versículo todo dia, para o resto da sua vida, eu tenho certeza que você vai ser transformado, que você vai percorrer o caminho que você precisa percorrer para chegar no céu. Porque não é meta. Não são os 30 capítulos que vão te levar no céu, é a sua constância. É a sua dedicação a Deus. Não é a quantidade de coisas que você consegue bater. E pensa numa pessoa que é meta e padrão sou eu. Agora eu vou orar mais. Vamos ver o que Deus vai fazer. Agora, as pessoas perguntam para mim, nossa, o que você fez para Deus começar a te usar, para você ir em movimento? Você... Eu sempre falei em línguas, acho que eu falo em línguas desde os 12, 13 anos. Mas eu era aquela lenha verde, entendeu? Eu ficava sentada ali no banco, o pessoal se movimentando, eu convivia muito na Pastora Santa. E aí eu falava, nossa, eu queria andar no corredor. Quando eu vi o profeta vindo, eu me disse, não, mas não é agora, não quer. Quando eu crescer, quando eu ficar grande, agora não. Só faltava entrar embaixo da cadeira. O que eu fiz? Eu fiz jejum, não. Eu me desafiei a ser constante. Ai, eu estou sem vontade de ler a Bíblia hoje. Dormi em cima da Bíblia várias vezes, porque assim, você está com insônia. Pegou para ler um versículo, é um sono repentino, que você cai assim, ó, em cima da Bíblia. Eu tentei ler a Bíblia na hora de acordar, eu tentei ler a Bíblia na hora de dormir, eu não conseguia, era chato. Eu falei, Deus, aqui deve ter algum versículo que fala que o Senhor não vai falar comigo através da Bíblia. Não tem, viu? Aí eu falei, quer saber? Eu vou até Apocalipse sem entender nada. Porque eu acho que Deus vai reconhecer que eu estou tentando. E a parte dele, é ele que não fez.
Ele não deixa a parte dele sem fazer. É um negócio inacreditável. Não deixa. Do nada, eu comecei a entender. Dica. Consegui ler a Bíblia, que eu não conseguia. No banheiro. Porque ali você tem que ficar sentado. Não leva o celular e entra com a Bíblia. Você vai ver como você consegue ler. Seu intestino até melhora porque você não quer ficar ali. Ótimo. Agora eu consigo ler a Bíblia na hora que eu quero. Mas antes, não. Eu não conseguia. Achava chato. Orar de joelho. Só quando minha mãe fez a campanha aqui. Ah, quem que ora de joelho? Eu nunca tinha orado de joelho. Eu só orava de joelho na ceia. Ela, gente, ninguém ora de joelho? Falei, eu não. Não orava de joelho. Então eu fiquei constante. Faça 2 coisas, mas seja constante. Faça 2 coisas todo dia. Eu vou ler um versículo todo dia. Sábado e domingo também conta. Feriado também, tá? Férias escolares também conta. Leia um versículo todo dia. Deus não está te cobrando de bater a Bíblia de Gênesis e Apocalipse uma vez por semana. Ele está te cobrando relacionamento. Quando você começa a namorar para casar, você vê uma vez por semana? A cada 15? Não. E quando que a gente conhece a pessoa? Por quê? Porque não tem outra opção. Você está lá com a pessoa. Aí você fala, gente, fui enganada. Fui enganada. Não sabia que era assim. Por quê? Convivência. Como que você vai conhecer a Deus? Convivendo. Senão você não conhece. Colossenses 3, 1, 4. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado, ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Ficou claro para todo mundo aqui que o desespero do crente é porque ele fica tentando manter a vida dele, que Deus está falando que já acabou? A gente fala isso, mas não vive. Ai, morremos para o mundo. Nascemos para Cristo. Quero fazer isso. Não vai fazer porque eu não quero, mas eu quero. Minha vida. Senhor, eu tenho vida. Não tem. Não tem vida. A vida agora é Cristo. O filho do pastor Luciano Subirá, quando aprendeu isso, ele falou, pai, eu vou orar. Você quer ir comigo? Quero. Senhor, o que o senhor quer que eu queira? O pastor Luciano Subirá fez assim, por que eu nunca pensei em fazer essa oração? Eu fico aqui, tira a vontade do meu coração, põe a sua vontade. É melhor falar, já fala logo o que eu tenho que querer. Vamos poupar a frustração. É isso. Segunda coisa, estou ainda nas 2 que a minha tia falou. A igreja ou o meio em que você foi levantado para servir vai te reconhecer no seu chamado. As pessoas vão falar. Dani, se você quiser se retirar agora, eu vou falar sobre você. Daniel. Uma das promessas que o Dani colocou no óleo é o pastorado. Hoje a gente já conversou sobre isso na escola bíblica. Gente, eu tive o prazer, eu não sei se é pecado, mas eu fiz, de sentar ali no fundo e ficar olhando como a igreja ia se comportar depois da promessa dele, depois da profecia. Eu vi que eu contei, umas 5 pessoas subindo. E ele aqui, ó, enrolando o fio do teclado. Viu que a pessoa vindo e ele aqui, ó, disfarçando. Ah, pastor! Carol foi falar com ele e falou, vai cantar no corredor do hospital. Deus mandou você ir cantar no corredor do hospital, não mandou vir aqui me arreliar, não. Todo mundo falou com ele, porque reconhece. Todo mundo me reconheceu no chamado pastoral, mas eu não queria. Eu estava tentando negociar, as pessoas não respeitam, viu? A sua vontade, a pessoa está sofrendo, que ela não estava preparada para esse chamado. Não, eles não estão nem aí. Não estão nem aí, porque Deus usa as pessoas para esfregar na sua cara. Eu falei, Tiago, quando foi que Deus falou que eu tinha chamado pastoral? Ele, de quando você começou a parar de dar de sonsa ou de bem antes? Porque eu falei, Deus, eu já entendi. Mas assim, vamos negociar. Olha, eu tenho uns nomes aqui para dar para o senhor. Fulano, Beltrano, Ciclano. Né? Eu ajudo eles. Eu prego, eu oro, eu faço tudo. Mas assim, o senhor põe eles de pastor. Eu fico assim, tipo, sei lá, backup, assessoria. Eu fico assim. É os combinados que a gente faz e só combina com nós mesmos. Porque Deus ignora. Ele não quer saber o seu combinado. Entendeu? E Deus não me ouviu. E foram anos tentando. Até que eu cansei, porque eu perdi as forças.
Eu falei, não vai, não adianta. Ele não, nossa, negócio. Eu falei, e o meu livre-arbítrio? Onde está meu livre-arbítrio? Deus falou para mim, você escolheu Cristo ou Satanás. Acabou aí seu livre-arbítrio. Se for Satanás, vai ser do jeito dele. Se for comigo, vai ser do meu jeito. Acaba aí o livre-arbítrio. Você vai ficar contendendo com Deus? Eu falei para o Daniel, isso, contende bastante, porque Deus tem a eternidade, já você não tem. Então, Deus não tem pressa. Ele vai sentar e falar, vamos deixar a pessoa estribuchar e agonizar aqui no chão, até ele entender. Porque Deus é eterno, ele pode esperar você à vontade, mas nós não somos eternos. E aí a gente perde de colher as promessas de Deus, porque a gente fica querendo fazer do nosso jeito. Esses dias eu estava falando para Deus, eu fui assistir The Chosen. E aí, no final do episódio, esse diálogo não está na Bíblia. Ótimo, voltando. Judas fala assim para Jesus, não estou entendendo nada. Quero saber aqui, por que o Senhor não aceita os meus conselhos? Jesus vira para ele no The Chosen e fala assim, porque eu nunca pedi. Eu fiz. Não está na Bíblia, mas eu levei um soco agora. Falei, será que é por isso que Deus nunca aceitou minhas sugestões sobre a minha vida? Será que é porque ele não estava precisando do meu conselho, da minha visão? Eu achei que era um negócio meio sociedade, mas eu estou achando que não, é um negócio meio senhor e escravo mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que é isso, que ele nunca aceitou nenhuma coisinha que eu sugeri, Deus não aceitou. Inclusive, as que eu sugeri era totalmente contrária do que ele estava mandando eu fazer. Eu falei, é isso. A gente acha que crente é ser difícil. Um dia eu perguntei, eu falei, Deus, eu quero aqui. Por que ser crente é tão difícil? O Espírito Santo falou assim para mim, ser crente não é difícil. O difícil é querer ser crente tentando fazer a sua vida. Porque você entregou a vida para mim, mas quando eu quero fazer o que eu quero, você não deixa, e daí vocês ficam tentando dar um jeito. Ah, é azul? Mas vamos lá. Roxinho, é bem próximo do azul. Vamos fazer um roxinho? Então, lilás. Verde, não fica nem para mim nem para você. Não, ele não vai. É azul e acabou. Ah, não quero azul. Então vai, pode ir, fica livre. Não, Deus, eu não consigo, não dá nada certo. Ah, então volta, vamos fazer azul. É assim. Esther 2:9. Regai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente, ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez o quê? Conquistou a simpatia. Ela fez a parte dela. Aquilo que cabia a Deus, ser criada por um homem íntegro e temente a Deus. Deus fez. Beleza e formosura. Ninguém aqui tem a opção de escolher nascer bonito? Não, né? Não tem. Isso é Deus. Ele fez. Interesse do rei em procurar outra esposa. Deus. Ser levada até o harém. Deus de novo. Qual que era a parte de Esther? Obedecer Mordecai. Porque ela não fez, eu não quero casar. Eu quero ser solteira. Não, vamos casar com o rei, eu não quero. Não quero. Ela não falou, ela obedeceu. Conquistar a simpatia, ser agradável e dar o seu melhor. Aí chega toda bonita e fica cacarranca. Grossa. Como? Aceitou mudar a identidade. Agora você chama Esther. Quê? Meus pais morreram. Eles me deram radaça de nome. A única lembrança que eu tenho dos meus pais. E você quer mudar meu nome para Esther? Eu aceito tudo, menos mudar o meu nome para Esther. Ela falou isso? Não. A gente faz. Deus, isso aqui, tá bom, é pecado. Mas foi o jeito que a minha família me ensinou. Lá é todo mundo assim. Eu vou ser renegado se eu parar de fazer isso aqui. Tudo bem. Fica com a sua família. Você tem opção. Aceitou aprender outros costumes, outra cultura. Vocês acham que ela chegou lá do jeito dela? Ela nem podia falar que era judia. Teve que mudar tudo. Ela mudou o nome, ela mudou a cultura, ela mudou a alimentação. Tudo. E a gente fica, eu quero mudar, mas sem mexer em nada. Tatiane, quando tinha as crianças aqui, que ela estava ensinando as crianças a tocar, eles falavam, tia, posso ver? Pode, mas não põe a mão.
Como que eles iam ver a guitarra sem pôr a mão? Tia, posso tocar guitarra? Pode, mas não pega. E as crianças iam assim e depois faziam assim. É o que a gente fala para Deus. Me transforma, Deus, sem mexer em nada. Ele faz milagre, mas esse não. Ou é me transforma ou é não mexe em nada. Não tem como. Deus vai fazer a parte dele. A sua é você. Deus vai te colocar em lugares, Deus vai te proporcionar situações, Deus vai colocar pessoas, Deus vai te capacitar, Deus vai te guiar ao teu chamado, mas você tem que contribuir com o seu melhor. Não interessa o que você gosta, você não é mais seu. O propósito não é sobre você, é sobre Deus. Os lugares, as pessoas, as oportunidades, tudo isso é o processo de treinamento para te preparar ao propósito. Se Deus não nos preparar, certamente não cumpriremos o propósito e jogaremos fora a bênção. Efésios 4, 22, 29. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Escolhida pelo chefe do harém, Esther foi para o tratamento de beleza. Então, o tratamento de beleza consistia em 6 meses usando perfume de mirra. E o resto do ano, outros perfumes e produtos de beleza. E alteração na alimentação. Uma das primeiras coisas que a gente faz para mudar o cheiro da nossa pele é a alimentação. Sabiam disso? Se você não gosta do cheiro da sua pele, pesquisa no Google. Como ter uma pele perfumada? Ele vai mandar você consumir frutas, tirar um pouco de gordura animal. Por quê? Porque a alimentação compromete no que você transpira. Vamos aqui, ó. Quer ver como todo mundo sabe? Quem bebe? Alcoólatras. Qual que é o cheiro da transpiração? Alambique. Álcool. Viu como todo mundo sabe que o que a gente consome sai pelos poros? É isso. A mirra possui um significado múltiplo e profundo na Bíblia, sendo mencionada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Seus principais significados espirituais incluem sacrifício e sofrimento. A mirra era um dos presentes dados ao menino Jesus pelos magos, Mateus 2,11. Tradicionalmente, interpreta-se que este presente simbolizava o futuro sofrimento e sacrifício de Jesus. Assim como a mirra era usada em embalsamamentos, prenunciava a morte de Cristo. Quando Jesus estava na cruz, ofereceram-lhe vinho misturado com mirra para aliviar a dor. Marcos 15, 23. Este ato reforça a associação da mirra com o sofrimento e a morte. Primeira coisa que a mirra representou para Esther: Radassa, você vai abrir mão de você para o propósito de Deus. Vai sepultar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Se quiser viver Cristo, precisará fazer o mesmo. Morte e sepultamento. A mirra era uma das especiarias utilizadas no preparo do corpo para o sepultamento. Nicodemos trouxe uma grande quantidade de mirra e aloés para envolver o corpo de Cristo após a crucificação. João 19, 39 e 40. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento. Segundo o significado da mirra para Esther, a Radassa morre aqui. O que Deus tem agora para você é Esther, rainha de uma nação. Assuma a identidade que Deus tem para você e abra mão de quem você era. Quem é Radassa? Uma órfã, judia e pobre. Quem é Esther? Como é que chama o livro? Chama Radassa? Chama Esther. O que Deus tem para você é muito melhor do que o que você tem. Terceiro significado, purificação e consagração. No Antigo Testamento, a mirra era um dos ingredientes do óleo da santa unção, Êxodo 30, 23. Este óleo era usado para consagrar o tabernáculo, os sacerdotes e os outros objetos sagrados, simbolizando purificação e separação para o serviço de Deus. Esther estava numa posição de destaque. Ser rainha é uma posição de governo sobre um povo, mas ela sabia que Deus exercia governo sobre ela. Ela era a posição mais alta da nação, mas não tem ninguém sobre Deus. Ele sempre está acima. Independente do lugar que você esteja, da posição que você ocupe, Deus sempre será sobre você. Sua obrigação sempre será servir a Deus e obedecer à vontade dele.
Beleza e atração. No livro de Cantares fala muito sobre a mirra, relacionada a perfume e amor. Então, Esther era cheirosa. A primeira coisa que mudaram nela foi a alimentação. A primeira coisa que você tem que mudar quando você se converte, depois da sua identidade, é a alimentação. Você tem que parar de alimentar a sua carne para alimentar o seu espírito. Para você parar de ter o odor do pecado e ter da santidade. O pecado tem um cheiro e a santidade outro. Cura e medicina. A mirra possuía propriedades medicinais na antiguidade, sendo utilizada para tratar feridas e inflamações. Isso pode simbolizar a cura espiritual que Jesus traria. Esther precisava se curar de todo tipo de ferida. Eu não tenho meu pai, perdi com 5, 6 anos. Esther não tinha o pai e a mãe. Eu tive que fazer 3 anos de terapia para saber que eu tinha problema com meu pai. E não deu para resolver porque ele estava morto. Vocês acham que ela não tinha ferida? Tinha, gente. Ser humano. Precisa de cura. Tá cheio de crente aqui, ó, com promessa. Tá cheio de crente aqui, com um monte de coisa que Deus quer fazer e a pessoa não faz, porque ela para na etapa da cura. Gosta de ficar com o trauma. Porque não tem outra identidade. Não, mas eu sou essa que sofro por isso, que sofro por aquilo, que sofro por aquele outro, que fico presa aqui, que fico presa ali. Você não é isso. Quando você veio para Cristo, já mudou você. Tem coisa nova, abre mão do seu trauma, abre mão da sua dor, abre mão do que você fica se segurando para fortalecer a sua identidade. Esse aí já morreu. Deus tem coisa nova. Esther 2:12. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha direito de levar tudo o que quisesse. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail, e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Deus sempre vai colocar pessoas experimentadas naquilo que nós estamos vivendo. Você sempre vai ter do seu lado alguém que vai falar para você: eu já passei por aí. Não é coincidência. É para você se amparar. A caminhada não é um lugar que você percorre sozinho e Cristo está te esperando lá na ponta. Ele vai junto com você. Mas a gente tem que ouvir. A gente fala para a pessoa: já passei por aí, faça assim. Ah, tá. Eu caí. O que aconteceu? Vem por aqui. Ouça quem Deus está colocando você do lado. É para você não caminhar sozinho. Mas você prefere ficar aí mergulhado na sua dor, mergulhado no seu problema. Não vai sair. Se quiser sair, tem que escutar o conselho. Finalmente, Esther chegou no lugar onde Deus colocou. Mas para que Deus queria Esther neste lugar? Enquanto Esther estava sendo preparada, Mordecai, seu primo, foi colocado num cargo do governo. Mas ninguém sabia que eles eram parentes. O Mordecai escuta uma conversa de 2 eunucos da confiança do rei que iam matar ele. Ele vai e conta para Esther. Esther vai e conta para o rei. O rei mandou fazer uma investigação e descobriu que era verdade. Ele ia ser assassinado. Mandou matar os eunucos e escrever no livro da história do reinado. E largou lá. Nesse meio tempo, o rei Xerxes, aquela bênção. Ele era bonzinho, gente, mas assim, astuto, não. Mas era bonzinho. Ele levantou um cara, Ramã. Eu quero falar igual o judeu do vídeo que eu vi, mas não consigo. Ele levantou Ramã. E aí ele deu uma ordem. Ele falou: Ramã é o primeiro-ministro. Quando ele passar, todo mundo tem que se ajoelhar. Só que Mordecai era judeu e eles não se ajoelham diante de ninguém que não seja Deus. E todo mundo se ajoelhava e o Mordecai. Aí o pessoal: você não vai ajoelhar? O rei mandou: não vou, sou judeu. Você não vai ajoelhar? Não, sou judeu. Imagina todo mundo ajoelhando e só uma estátua de pé. Não dava para camuflar. Bom, foram contar por Ramã. Ramã era descendente
de Agag. Lembra os descendentes que era para ter morrido? Que Saul resolveu? Ele era descendente, parece que não morreu todo mundo e ninguém descobriu. Só acharam que sobrou Agag, mas não, tinha descendente que eles também não mataram. Quem é que sabia disso há séculos antes? Deus. O Ramã era descendente de Agag. Quando ele descobriu, por que ele não se ajoelha? Porque ele é judeu. Ah, ele é judeu. Tá bom, foi lá, falou para o rei. Aqui, ó, tem um povo que tem um costume diferente. Eles não se ajoelham, estão descumprindo a sua ordem. Eu acho que você vai perder a autoridade. Mas lembra que o Xerxes tinha um trauminha com a perda de autoridade? Por causa da Vasti? Quando ele falou isso, o Xerxes inchou, falou, não, perder a autoridade, não. Ele falou, posso matar todo esse povo? Pode. Tirou o anel que era a assinatura dele e deu na mão do Ramã. Ele fez um decreto em todas as línguas, divulgou para todo mundo para matar todos os judeus, homens, crianças, velhos, blá, blá, blá. Tudo que Deus tinha feito com o povo dele, o ranço instalado, queria fazer com o povo judeu. Mas, só que os amalequitas não tinham Deus, né? Já os judeus tinham. Fez toda essa lambança. A hora que os decretos saiu, o Mordecai se rasgou inteiro, se rolou na cinza e ficou lá, do lado de fora do palácio. Os empregados da Esther falaram, Esther, Mordecai está lá, todo rasgado, de cinza na cabeça, se estribuchando na porta do palácio. Ai, meu Deus, vai lá ver o que aconteceu. Aí ele falou, aqui está o decreto que eles publicaram, vão matar todo mundo nós, e vai lá e fala para ela, falar com o marido dela. Só que ele tinha proibido a rainha de entrar na presença dele sem que ele chamasse, porque ele tinha trauma da Vasti. Aí a Esther falou assim, Mordecai, volta o empregado. Ele mandou você falar com o rei. Eu não posso falar com o rei. É pena de morte. Eu não posso aparecer na frente dele sem chamar. Nós já temos 4 anos de casado. Pela conta, ele já tinha 4 e ele não me chama há meses. Fala para ele que não dá. Mordecai não vai dar. Lembra da lei por causa da Vasti? Então, não vai dar. Aí o Mordecai fala assim para ela. Quando recebeu a mensagem de Esther, Esther 4, 12 e 17. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela. Não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como essa, do céu, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai vai desaparecer. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Ele entregou o bilhete para Esther. Olha o empregado, coitado. Ela leu. Não, pensando assim, vamos ajudar, né? Porque morta indo para o céu, tá valendo. Agora, viva e morrendo depois para ir para o inferno, não é legal. Vamos ajudar, porque não está compensando. Sabe o que Mordecai está falando para Esther, quando ele fala isso para ela? O que Jesus Cristo falou para nós em Lucas 9, 23, 27. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Quarto paralelo e último. Para viver suas promessas e seu chamado, você tem que se entregar por inteiro. Eu vejo muita gente falando assim, Deus tem que ser a sua prioridade. Deus não tem que ser a sua prioridade. Deus tem que ser a sua única coisa. Porque eu já coloquei Deus na prioridade e quando eu acho que alguma coisa eu consigo resolver com a minha própria mão, ele cai de prioridade.
Ele cai para o segundo lugar, eu ponho o negócio que eu consigo resolver com a minha mão, aí eu não consigo nada, eu pioro tudo, aí eu boto ele de novo na prioridade e falo, Deus, eu melequei mais ainda do que já estava ruim. O senhor pode consertar aqui para mim? Você vai morrer assim com Deus. Não ponha ele como a sua prioridade, ponha ele como a sua única coisa importante. Porque se você colocar ele como prioridade, você vai ficar muito preocupado com o restante da lista. Só que você não sabe. Os amalequitas demoraram séculos, mas Deus não esqueceu deles. Ninguém sabia que tinha sobrado descendente, mas Deus sabia. E séculos depois, foi levantar Ester para exterminar todo mundo. Se você não puder colocá-lo neste lugar, pode viver a sua vida como quiser. Deus não precisa de nós para nada. Nós é que precisamos e dependemos de Cristo. Apocalipse 3, 15 e 16. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios e nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Sabe quem são essas pessoas? Não é o ímpio, que o ímpio é frio. O crente é quente. É o povo que está dentro da igreja, querendo viver a sua própria vida aqui dentro. Ah, mas eu não posso, porque eu tenho que salvar a minha casa. Deus fala, eu gosto de gente que prega para Deus. Eu tenho que salvar primeiro a minha casa. Deus fala que é primeiro a minha casa. Não, mas eu não posso, porque eu tenho que dar bom testemunho. Como que eu vou dar bom testemunho se eu não estou convivendo com a minha família? Vou te dar a dica. Toda vez que você tiver que escolher entre Deus e qualquer outra coisa, escolha Deus. Ah, tem reunião na igreja e tem festa da família. Deus. Ah, tem aniversário e tem o meu compromisso na igreja. Deus. Ah, tem um não sei o que lá. Deus. Você vai ser amado? Não vai, mas também Deus não prometeu isso. Eu falei para vocês, meu primo achou que era pessoal, porque eu não ia em um aniversário. Aí eu tive que falar. Eu falei, é porque você gosta de marcar. Eu tenho 2 cultos na semana, quarta e domingo. E você gosta de marcar todos os seus compromissos na quarta e no domingo. Toda vez que você marcar na quarta e no domingo, eu vou faltar, porque eu não consigo vir. Nossa, mas não tem ninguém para te substituir? Eu falei, tem para me substituir no ministério. Não tem para me substituir com Deus. Porque a hora que ele chamar, eu vou falar, vai você que estava me substituindo e eu fico. Eu não vou fazer isso, não. Eu falei, eu não quero ninguém me substituindo na minha ida para o céu. Ai, toma aqui minha passagem que eu não consegui. Não, eu quero ir. Aí ele marcou no sábado, justo no sábado que tinha ensaio mensal do louvor. Falei, nossa, Tiago, como é que eu vou explicar para ele que de sábado também não dá? É só um no mês e ele acertou bem. Aí nós falamos pro louvor, olha, essa não vai dar para explicar. Então a gente vai no aniversário. Só que são situações, não tem como eu julgar. E essa aqui, Mário, eu fui certo, fui errado? Não tem. Gente, não tem como eu julgar. É você com Deus. A gente aqui indica, mas você tem que saber da sua vida com Deus. Examine-se a si mesmo. Não tem como eu ficar aqui de julgadora. Vamos lá, de novo. Cris, quais foram as suas escolhas? Ah, você tá ok. Ah, fulano, você tá péssimo. Vai para lá. Não é meu esse papel. Esse papel é no dia que Deus voltar para você. Que talvez não seja o dia coletivo. De resto, ninguém tem como fazer isso. É você. Só que todas as vezes que mandar escolher entre Deus e qualquer outra coisa, Deus e trabalho. Essa é forte para mim. Deus e trabalho. É Deus. Já larguei muito Deus por causa do trabalho. O que ele fez? Como eu não consegui entender, ele tirou o trabalho. Tirou, fiquei 3 anos sem trabalho. Eu falava, eu sou do RH, nunca vou ficar desempregada. Deus falou, a porta que eu fecho, ninguém abre. Eu falei, vamos ver então. Não abriu mesmo, não. Como eu tinha um coração pronto, a hora que ele falou, agora você vai voltar a trabalhar. Eu falei, não vou, não mandei um currículo, vai cair do céu a ligação? Aí Deus falou, terça, até meio-dia vão te ligar. 11h30 tocou o telefone, me gelei inteira. Ah, achei seu currículo. Da onde? Que fazia anos que eu não mandava currículo. Aí depois daí, parei de contender. Falei, nossa, eu não ganho uma. Melhor falar o que é para eu querer, que aí eu tenho uma sensação de que eu estou ganhando, vencendo, né? Que aí eu estou querendo o que Deus quer, aí fica certo. Deus tem um ministério para todos aqui. Deus tem um chamado. Você não nasceu à toa, sem querer. Aí eu fui. Minha mãe falou, pode ter sido sem querer para sua mãe, mas não para Deus.
Não jogue a tua passagem fora. Percorra o caminho para você chegar lá e falar assim, minha passagem de entrada. E Deus falar, você eu reconheço. Vou pedir para você abaixar sua cabeça e fazer uma oração. Se você não tem sentido Deus, se você tem estado perdido, se você está sem força, se você nunca viveu isso com Deus, eu quero orar por você agora. Deus tem isso para todo mundo. Mari, mas o que Deus tem me pedido é difícil. Ninguém mandou você fazer sozinho. Deus vai fazer com você. É Ele que te fortalece, é Ele quem te capacita. É difícil, mas não é sozinho. Deus manda a gente trocar o fardo. Tá pesado? Você não está aguentando? Troca o fardo. Se você tem se sentido oprimido, porque você não está aguentando o peso do fardo, eu quero que você venha à frente e ore. E eu vou orar com a igreja. Coloca um fundo musical para mim, por favor, Fê. Pai querido e Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. Porque se o Senhor usasse a nossa medida para nós mesmos, certamente nós morreríamos. Nós te damos graça porque o Senhor é soberano. E o Senhor conhece cada um aqui, no individual, no profundo. Desde o ventre da mãe, o Senhor conhece a cada um que está aqui. O Senhor sabe as dores, o Senhor sabe os traumas, o Senhor sabe as travas. Mas eu quero te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, se há alguém aqui que não está percorrendo o caminho, está só com a passagem na mão, ou nem conseguiu pegar a passagem ainda, Senhor, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia dessa vida, Senhor, e se faça presente. Pai, que esse coração possa querer o que o Senhor quer. Que nós possamos ter força, Senhor, e coragem para abrir mão da nossa vida, que não tem nada de bom para nos dar. E a gente possa assumir a vida que o Senhor tem para nós. Que nós possamos achar graça na vida que o Senhor tem para nós. Que assim como Esther, que não se importou com nome, com alimentação, com cultura, com nada, nós possamos ser assim com aquilo que o Senhor tem para nós. Que a gente não venha fraquejar, Senhor, na hora que nós temos que escolher a Ti. Que a gente não seja seduzido, Pai, pelas coisas do mundo. Que nós não tenhamos um coração dado às paixões, Senhor. Mas que nós tenhamos um coração fiel, um coração reto diante de Ti. Que as palavras que nós cantamos hoje, Senhor, sejam proféticas na nossa vida, Deus. Que se é isso que a gente está sofrendo e passando, Senhor, é por algo que ainda falta em nós, ou por algo que está sobrando, Senhor, revela em nome de Jesus, Pai. Tira a nossa cegueira. Abre o nosso entendimento, Senhor. Pai, se tem algum trauma que ainda nos prende, Senhor, que o Senhor liberte em nome de Jesus, Senhor amado. Que a gente possa aprender que ainda que o nosso pai não tenha sido bom, o Senhor é Pai. A referência correta de pai é o Senhor, não é o pai aqui da terra. A referência correta de mãe, de amor, é o Senhor, não é aqui da terra. Em nome de Jesus, Senhor, libera a cura emocional, Deus. Tira todas as travas, todo impedimento, Senhor. Que o Senhor possa entender que o que nós queremos é a Ti e não os nossos desejos. E que ainda que num momento de cegueira, a gente queira escolher os nossos desejos, Pai. Que o Senhor não permita, Deus. Que o Senhor molde o nosso coração para que nós possamos fazer as escolhas que o Senhor quer, Deus. Aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós como honra, como cuidado. E não como castigo, como sofrimento. Que a gente possa ter um coração ensinável para não morrer no deserto, para não desistir no processo.
Em nome de Jesus, Pai. Blinda os teus filhos, Senhor amado, de toda a contaminação mundana, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós não sejamos seduzidos por coisas temporárias e passageiras, Pai. Mas que a gente tenha a cultura do céu. Nós cantamos hoje aqui, nós não somos daqui. E o Senhor vem nos buscar. Nós queremos ir, Senhor. Ainda que o nosso comportamento ainda seja difícil, nós queremos ir. Nos ensina, Senhor. Guarda cada um que está aqui, Senhor. Visita os lares das pessoas que estão aqui, Senhor. Entra nas batalhas que estão impossíveis para nós. Troca o fardo com cada um que está aqui, Senhor, para que nós sejamos revigorados. Que a gente tenha alegria em percorrer o caminho. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos. Amém.